皆さん、こんにちは。Nihongo Yu no Kadoaki desu. Neste vídeo vamos falar sobre a caligrafia do hiragana, das famílias Ta, Na e Ha. Não se esqueça de seguir as 3 regras ao praticar a caligrafia japonesa, que ensinei no primeiro vídeo da série Caligrafia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista para ter um melhor aproveitamento do conteúdo. Então, vamos começar. Hajimemashou! Agora vamos ver a letra Ta. No exemplo número 1, o primeiro traço foi feito na vertical, reto. E o ideal é que ele seja inclinado, desta forma. Portanto, nós fazemos um traço curto, subindo um pouco, um outro traço comprido, mas inclinado, e depois fazemos como se fosse o Ko. No exemplo número 2, os dois traços ao lado, que formam a letra Ko, estão muito arredondados. Então, o ideal é escrevê-los um pouco mais reto, menos arredondados. No exemplo 3, o segundo traço ficou curto demais. Ele deveria ter descido até mais ou menos essa altura. Então, nós fazemos 1, 2, bem comprido, e depois como se fosse a letra Ko. No exemplo 4, o Ko ficou como se fosse um nido katakana, os dois traços retos, né? Porém, eles não são dessa forma. Fazemos aqui, dessa forma, e levemente curvo, com uma puxada que indica o caminho do próximo traço, e levemente curvado. E no exemplo 5, o Ko, os dois traços ao lado, ficaram na mesma altura do primeiro traço. O ideal é que ele fique mais abaixo. Faça mais ou menos aqui. Nós fazemos 1, 2, e aqui abaixo nós fazemos o Ko. Letra Ta. Agora a letra Ti. No primeiro exemplo, o segundo traço da letra Ti foi feito na vertical. O ideal é que ele fique inclinado. De uma maneira geral, os traços verticais em japonês não são verticais retos, eles são um pouco inclinados. E os horizontais também são um pouco mais elevados. Então, nós fazemos o primeiro traço subindo um pouco e o segundo traço vindo inclinado para a esquerda. Ti. No exemplo número 2, o primeiro traço ficou comprido demais. O ideal é que ele fique mais curto e um pouco inclinado, subindo um pouco. Então, nós fazemos 1, 2, dessa forma. No exemplo 3, essa curva ficou comprida demais, puxou muito até aqui atrás. Melhor era ter parado mais ou menos aqui, nesse ponto. Então, sobe aqui um traço, o segundo traço vem aqui e puxa, e para antes. No exemplo 4, a curva, pelo contrário, ficou curta demais. Então, o ideal é puxarmos ela até mais para trás um pouco. Então, 1 e 2. E no exemplo número 5, essa curva ficou fina demais. Esse espaçamento aqui está muito pequeno. Então, nós vamos aumentar, fazendo 1 subindo, 2 descendo e uma curva grande assim, né? Ti. Letra Ti. Vamos agora à letra Tsu. No primeiro exemplo, o traço do Tsu começou horizontal, reto. E na verdade ele deve subir. Então, nós fazemos ele para cima e depois descemos. Então, vem aqui, sobe, depois desce. No exemplo número 2, o Tsu ficou arredondado demais, parecendo um C ao contrário. E na verdade ele é uma letra esticada, né? Um pouco mais para cima e depois volta. No exemplo 3, a parte de baixo do Tsu passou
desse ponto de referência de início, né? Passou para cá. Deve parar mais ou menos aqui. Mais ou menos no meio do início da letra, né? Tomando aqui como referência. Então, vamos aqui, subimos, descemos e puxa. No exemplo 4, o traço ficou para cima demais, né? Subiu demais e desceu e a letra ficou alongada, mas no sentido vertical. É uma letra alongada no sentido horizontal. Então, a gente sobe um pouquinho, volta e puxa. Agora, se eu passar 2 traços aqui, vejam que ela é uma letra esticada na horizontal. No exemplo 5, fizeram essa puxada aqui que às vezes a gente vê em fontes de computador ou de gráficas, mas na escrita à mão não é muito comum. Então, nós vamos fazer direto subindo e depois volta. Letra T. Agora vamos à letra T. No primeiro exemplo, a primeira parte da letra está na horizontal, está muito reto. O ideal é que nós façamos um pouco inclinado, subindo um pouco. Então, nós vamos subir, depois descer. No exemplo número 2, a parte de baixo da letra ficou muito arredondada. Ela não deve ser tão arredondada assim. Então, nós vamos subir um pouquinho e faz uma leve curva. No exemplo número 3, essa curva na parte de baixo deve parar na mesma altura desse ponto aqui, né? Então, deve passar para frente, senão a letra fica deformada. Então, a gente vem aqui, sobe um pouquinho e faz aqui para na mesma altura. E no exemplo número 4, aqui ficou curvo demais, parecendo um gancho, né? E não deve ser assim. É uma leve curva que para apontando para baixo, não para cima. Então, vamos lá. Vem aqui, sobe um pouquinho e faz uma leve curva, para apontando para baixo. Letra T. Agora vamos à letra TO. No primeiro exemplo, aqui ficou curvo demais, parecendo uma letra C, né? O ideal é que desçamos um pouco reto e depois faz uma pequena curva. Então, vem aqui, e segundo, vem reto, 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 depois faz a curva, um cotovelo, aqui nessa parte. No exemplo 2, esse primeiro traço ficou vertical, e na verdade ele não é. Ele deve ser inclinado. O ideal é conseguirmos criar aqui um ângulo de 90 graus. Então, vem aqui, um para cá, o outro para cá, vira aí, desce. E no exemplo número 3, o traço final ficou muito comprido, né? Passou aqui da direita. O ideal é ficar na mesma posição, até esse ponto. Então, vamos aqui, faz um para cá, vem outro para cá e para aqui. Mais ou menos na mesma direção. Letra TO. Vamos agora à letra NA. No primeiro exemplo, o segundo traço está comprido demais. Diferentemente da letra TA, esse traço é mais curto, deveria ter parado mais ou menos nessa altura. Então, a gente faz aqui esse traço curto, e depois o segundo também. O curto não vai até lá embaixo, né? Depois fazemos aqui o terceiro traço e o último. NA. No segundo exemplo, houve a elevação desta parte da letra, elevação na parte final da letra, né, que não ocorre. Então, nós fazemos aqui curto, aqui também curto, o terceiro traço, puxa para cá e acaba na diagonal para baixo, apontando nessa direção. No terceiro exemplo, o segundo traço ficou na vertical e ele deve ser inclinado. Então, a gente faz aqui um levemente inclinado e o segundo também levemente inclinado e curto. Depois viemos aqui, terceiro e
na. E no quarto exemplo, o terceiro traço está muito alto, né? O ideal é fazer ele na direção do primeiro traço, mais ou menos aqui, nessa direção assim, ó. Então a gente faz 1, 2, mais ou menos aqui, 3 e 4. E no quinto exemplo, mais uma vez, o terceiro traço ficou aqui, dessa vez ficou na vertical. E ele deve ser inclinado nessa direção. Nós fazemos 1, 2, curto, inclinado, puxando. Essa puxada não é obrigatória, mas a gente faz ela porque ela indica o caminho para onde que a gente vai. Letra N. Agora vamos à letra N. No primeiro exemplo, o primeiro traço está reto e sem o rané, aquela puxadinha. Então ele deve ser um pouco mais curvo e com a puxadinha, com o rané. Então vem aqui levemente curvo, a puxadinha aqui indica para onde a gente vai para fazer o próximo traço. Vem aqui levemente curvo e aqui também. Ni. No exemplo 2, a parte ao lado, a parte da direita da letra, que deveria ser um ko, estão dois traços retos horizontais, né? E devemos fazê-lo como se fosse a letra ko. Então, levemente curvado com a puxadinha e levemente curvado aqui também. Então, vamos lá. Vem aqui levemente curvado, puxa, indicando a direção para onde vai. Vem aqui e finaliza. Ni. No exemplo 3, o ko ficou arredondado demais. Ele é menos arredondado. Não é reto, mas é bem menos arredondado. 1 e 2. No exemplo 4, essa curva está muito exagerada. Esse é um erro muito comum. Então, nós fazemos levemente curvado aqui com a puxadinha, indicando o caminho do próximo traço. Aqui, fazer essa puxada. E aqui vai indicar onde a gente vai começar o próximo traço, mas é uma curva bem leve, não é um gancho. E no exemplo 5, também aqui é a puxadinha, o rané, né? Que está feita uma curva, né? O ideal é parar onde acaba o traço e puxar para a direção do próximo traço. Fazemos aqui e aqui. Letra Ni. Agora vamos à letra Nu. No primeiro exemplo, essa curva aqui está grande demais, arredondada demais. Essas letras que têm essa curva, aqui o ideal é que fique mais fino, como se fosse um L ao contrário, como se fosse uma gotinha fina, inclinada. Então, nós devemos fazer o primeiro traço aqui levemente inclinado. O segundo traço começa acima dele, mais alto, e desce até a mesma altura. Volta aqui, ó, fino, e depois vira para baixo. Letra Nu. No exemplo 2, aqui também houve uma congruência dos traços que estão coincidindo aqui nesse mesmo ponto. E o ideal é que nós possamos criar 3 pontos distintos, desta forma. Então, a gente faz aqui o primeiro, o segundo um pouco mais acima, desce até a mesma altura, sobe e vira desta forma. Letra Nu. Assim, nós criamos, descendo aqui o primeiro ponto aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. E não apenas um. No exemplo 3, o primeiro traço foi feito na vertical. Ele não é na vertical, ele é inclinado, dessa forma. Então, faz o primeiro inclinado, o segundo um pouco mais alto, desce até a altura do primeiro, sobe fino, vira aí, acaba para baixo. No exemplo 4, a parte final da letra foi elevada, esse traço aqui, né? E não se deve elevá-lo. Isso ocorre por causa da nossa letra cursiva, que tem a tendência de jogar para cima o traço. Mas, aqui em japonês, nós vamos fazer assim. O segundo um pouco mais alto, desce até a mesma altura, sobe, vira e acaba para baixo, apontando para baixo. Nessa direção. E a última letra, a letra número 5, esses dois traços, os dois primeiros traços, estão alinhados. E, na verdade,
o segundo traço tem que ser um pouco mais acima. Então, nós vamos fazer um traço aqui e outro traço mais acima, desce na mesma altura, sobe, vira e fecha. Letra NU. Vamos agora à letra NE. No exemplo número 1, essa parte que eu falo que é a orelhinha do gato, passou demais lá pra frente, ficou muito longa. Então, a gente deve vir aqui, a hora que passou do primeiro traço, já desce. E aí sobe e vira dessa forma. No exemplo número 2, foi puxado muito para trás e essa parte que eu chamo da corcunda do gato deve ficar mais ou menos na altura desse ponto aqui. Então, o ideal era ter subido, descido e virado assim dessa forma. Então, a gente faz passou a linha, já desce, sobe na mesma altura, vira e para. Aqui ficou um pouquinho curto. No exemplo número 3, houve a elevação do final da letra, né? O que não se faz de uma forma geral. Então, nós descemos aqui o poste, faz a orelhinha do gato, desceu, subiu na mesma altura, virou e acabou para baixo, apontando para baixo. No exemplo 4, este traço aqui ficou comprido demais. Deve ser mais curto. A gente deve descer mais ou menos aqui, ó, na mesma altura, na mesma referência do primeiro, mais ou menos nesse ponto. Então, nós fazemos o poste, a orelhinha, desce aqui, sobe e para. E no exemplo 5, não passou aqui o rabinho do gato, né? Então, a gente faz o poste, passou aqui a orelhinha, desceu, subiu, virou e passa, né? Tem que cruzar. Essa é a letra NE. Vamos agora à letra NO. No primeiro exemplo, a letra NO ficou meio que achatada, muito baixa, né? O ideal é fazermos ela um pouco mais alta. Leva lá em cima e volta. Então, começa aqui acima do meio do quadrado. E sobe, passa lá em cima e termina. No segundo exemplo, a pessoa começou a letra NO nessa direção. E a letra NO deve começar na direção oposta. A gente desce para a esquerda. Então, desce assim para a esquerda, faz a volta e para. No exemplo 3, passou aqui, ó, cruzou. Não deve haver o cruzamento. A gente deve passar exatamente em cima aqui, ó. Não deixar que sobre nenhum pedacinho da linha. No exemplo 4, foi uma questão do final da letra, que não ficou alinhado aqui, né? O ideal é terminar na mesma linha. Então, a gente vem aqui, sobe, vira, e quando for parar, tenta parar assim, ó, mais ou menos na mesma linha. No exemplo número 5, houve um exagero dessa curva, né? Ela está muito comprida e aqui, ó, tá bem fininho, né? Esses espaçamentos estão em proporções contrárias. Então, a gente imagina como se fosse uma gotinha ou um L ao contrário, um L minúsculo ao contrário, feito dessa forma. Aqui mais fino e aqui maior. Letra NO. Agora vamos à letra RA. No exemplo número 1, o primeiro traço ficou vertical, totalmente reto. E ainda não fizeram o ranê, a puxadinha que tem que ser feita aqui embaixo. Então, o primeiro traço é levemente curvo, com a puxadinha que indica onde a gente vai para fazer o próximo traço. Faz o próximo traço aqui, desce, vira e aponta para baixo. No exemplo 2, houve uma elevação da última parte da letra, que não existe, que não é correto. Então, a gente faz o primeiro traço levemente curvo, sobe, vira, vem aqui e acaba para baixo. Apontando para baixo. No exemplo número 3, fizeram apontando para baixo demais, né? Vamos botar nessa direção, na diagonal. Então, fazemos 1, 2 e 3.
E no exemplo 4, o Hané ficou um gancho, né? Para a gente fazer o Hané, a gente tem que parar a caneta ou o lápis num determinado ponto e puxar, fazer uma pequena puxada. Não pode fazer uma curva, né? Depois vem aqui o segundo traço e o terceiro, terminando, apontando na diagonal. Letra Rá. A letra Ri, acontece alguns erros, como nesse primeiro exemplo, quando ela fica arredondada demais. Ela deve ser menos arredondada. Dessa forma. Parecendo uma língua. No exemplo 2, aconteceu que tanto essa parte da letra como essa ficaram com o mesmo ângulo. E normalmente, o primeiro é mais horizontal. Levemente pode subir um pouquinho. Vem aqui, faz essa parte da letra e desce. E no terceiro exemplo, a letra ficou achatada. Né? Temos que elevá-la um pouco mais. Então, começa da metade do quadrado para cima. Né? Sobe só um pouquinho, vem aqui, faz a curva e para. Dessa forma. Só pouca coisa, vem aqui e acaba na diagonal. Letra Ri. Agora a letra F. No exemplo número 1, o primeiro traço ficou na vertical. E ele deve ser inclinado. Então a gente faz assim, o primeiro traço inclinado, puxando na direção onde vai ser o segundo traço. Vem aqui. E 4. No exemplo número 2, o traço da esquerda foi feito na direção errada. Dá para ver que a pessoa fez nessa direção o traço. E esse traço é ao contrário, é para cá. Dessa forma. Então, 1, 2, 3 para a esquerda e puxa para a direita. E 4. No exemplo número 3, o segundo traço ficou um gancho, como se fosse um J. Ele é mais próximo de um S do que de um J. Então, a gente puxa um pouquinho para a esquerda e vem para cá. Dessa forma. Tem que ter essa primeira curva. Então, 1 aqui, vem para a direita, depois vai para a esquerda. E aí, 3 e 4. No exemplo número 4, o segundo traço ficou muito arredondado, parecendo uma letra C ao contrário. Então, a gente faz um pouquinho menos arredondado. 1, 2, 3 e 4. E no exemplo número 5, é uma questão de alinhamento. Esses dois últimos traços ficaram alinhados no meio do segundo traço. E nós temos que alinhá-los todos numa mesma base. Então, nós fazemos 1, puxou aqui para cá. Agora, os dois próximos traços na mesma linha. 1 e 2. Letra F. Agora, vamos à letra R. No exemplo número 1, tanto a parte esquerda como a parte direita da letra ficou com a mesma distância, o mesmo tamanho. O ideal é que a primeira parte seja mais curta e a segunda mais comprida. No exemplo número 2, a segunda parte da letra ficou curva, mas o ideal é que ela fique reta. Dessa forma. Então, a gente sobe um pouquinho e desce um pouco mais. No exemplo número 3, as proporções estão corretas, curto no começo e comprido no final, porém, eles estão alinhados. E o ideal é que a segunda parte da letra, a parte direita, acabe abaixo da altura da primeira. Então, deveria ter subido aqui e descido para cá. Dessa forma. Começa no meio, sobe e desce. Letra R. Agora vamos à letra Rho. A letra Rho, aqui no primeiro exemplo, está totalmente vertical e não tem o Hané, a puxadinha, que é obrigatório. Então, vamos fazer um pouco mais arredondada. Puxa, indicando a sequência dos traços. Vem aqui, aqui e acaba dessa forma. Rho. No exemplo número 2, o Hané foi feito incorreto. Né? Foi feita uma curva. Não é curva. A gente para num determinado ponto e puxa. Então, faz levemente curvado, para e puxa, fazendo essa ponta dessa forma. Faz o segundo, terceiro e quarto traço. No exemplo número 3, aqui no final da letra, houve a elevação, que não deve ocorrer. Então, faz a curva,
levemente curvo, com a puxadinha, o rané. Vem aqui, 2, 3 e 4. No exemplo 4, passou aqui na parte de cima e não deve passar. A letra Rho não passa. 1, 2, 3, que não passa. 4. E no exemplo final, número 5, é uma questão de proporção aqui do espaçamento entre esses traços, né? O ideal é a gente fazer um espaçamento mais equilibrado, mais no meio da letra. Então, fazemos 1, 2, 3 e 4. Letra Rho.